Vamos analisar mais um episódio de Hot Girl Way com uma das defensoras públicas mais queridas aí do cinema, da série, que é a Annelise. Oi, gente, além da imagem e antes que a Annelise me bane do mundo do direito por estar apontando alguns erros deles, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like, pois é muito importante para que siga para mais gente. Pois é, quem está vendo esse primeiro vídeo não sabe que eu fiz mais dois, do primeiro e do segundo episódio. E nesse caso começa dando resumo com os estudantes, falando um pouquinho ali dos outros episódios. E fala de onde parou o último episódio, em que a Annelise fala pro seu amante pra ver se o Sam, se realmente o álibi dele está correto, se está tudo certinho, antes de ela tomar uma decisão. Porque já no começo do episódio, dita pra defender o jogador aí, máxima estrela de futebol, não sei se é futebol, do que é, da faculdade. E no caso, ele é suspeito de tirar a vida da Lisa, que é lá do primeiro episódio, que foi encontrada aí na caixa da água. E no caso, ela disse que vai pensar, só que a faculdade quer muito que ela pegue o caso. Tá pensando, aparece uma outra cliente, que ela era garota de programa lá nos Estados Unidos. É crime, só que aqui no Brasil não é. Aqui você pode fazer isso sim, só não pode ter bordel. Nesse caso, quando ela consegue soltar a cliente, que se chama Paula, simplesmente chegam vários policiais para prender ela, dizendo que o nome, na verdade, é Helena. Que ela participou de praticamente aí um atentado que vitimou várias vítimas em 1994, então faz muito tempo. Dizem que o líder, o Gabriel, tá preso também, alguns faleceram nesse meio. Que se vocês não sabem, é tipo um ataque feito por conta de algum pensamento, de algo que eles querem fazer. Então, por causa disso, a Annelise decide que vai sim ser aí a advogada dela, a defensora pública. É porque, assim, vai ser em um tribunal do júri, assim como todos os outros. Mas vocês podem pensar, né? Não foi necessariamente um homicídio doloso com uma pessoa só. Foi um negócio grandioso em massa. Quando alguém fala isso, assim, é tribunal do júri por homicídio doloso. Vai ser o Código de Processo Penal pelo tribunal do júri, que é um pouco, sim, diferente do processo penal comum. Tem algumas características diferentes, por isso eu vou apontar quais são, como que é devido. No caso, se inicia na parte que a Annelise está interrogando uma testemunha. Isso é correto porque diz aí no nosso Código de Processo Penal, o juiz pode fazer perguntas, parte ali de acusação e a de defesa. Então, eu acho que foi mostrado a parte da Annelise, porque é o que eles querem mais trazer em foco do que só a parte do Ministério Público. E assim, quando ele está falando que a nossa causa era legítima, justa, contra o capital, contra o banco. Claro que sim, Helena gostava de levantar a ira contra a máquina da riqueza tanto quanto qualquer um de nós. E por causa disso que eles fizeram isso tudo em 1994. Por toda a fala dele com uma admiração extrema em relação ao grupo, a tudo que foi falado, a Annelise decide pelo ponto de que eles foram influenciados pelo líder, o Gabriel, e a motivação era apenas dele e ninguém sabia o que ia acontecer. A gente sabe que isso existiu sim na vida real, com o caso do Charles Manson. Mas ele nunca nos obrigou a fazer algo que não quiséssemos. Sério? É por essa justificativa que a audiência se rompe e ela decide procurar o Gabriel para o considerar como testemunha. Tem que falar que você tem que sim arrolar a testemunha uns dias antes, até para outra parte se preparar. Não pode fazer assim na surpresa nem nada. E se o juiz aceitar dizendo que sim, é importante pro caso, você pode usar essa testemunha. E ele era importantíssimo. Nesse caso, a Helena encontrou e ele disse, eu vou comentar que foi tudo culpa minha, a ideia era minha, eu vou ajudar você, eu não quero que seja presa. Foi ideia só minha. A Helena não sabia nada. Por isso eu vou te proteger. Ele falou isso com todas as palavras. Ela fez todas as provas, a defesa, tudo com base nisso. Quando chegou na audiência, eu tenho que dizer, simplesmente assim, o jogo vira de um jeito. Eu também achei que ia acontecer, porque foi muito esquisito o encontro deles, tudo que ocorreu. Pra mim, esse cara tava mentindo e ia aprontar as boas com a Helena, que é a cliente da Annelise. Porque ele apareceu como testemunha da acusação no Ministério Público. Cada um, Ministério Público e defensor, ficam ali interrogando pra poder pescar alguma coisa que pode ser usada. E o Gabriel disse o seguinte, olha, a Helena que me veio com essa ideia, a gente teve um romance e eu resolvi acatar, a gente seguiu, deu no que deu. Preso quando a Helena sugeriu a gente plantasse a bomba. Ao ponto da Annelise ficar muito irritada e falar pra ele, você falou pra gente que a ideia foi sua, que é isso que tá acontecendo aqui?
não foi feito combinado. Isso tá muito, muito estranho. E eu tenho que dizer que sim, que ela acaba dizendo qual foi o acordo que você fez com o Ministério Público pra estar aqui, pra dizer totalmente contrário do que disse ali na prisão pra gente na defesa. E ele comenta que foi aí a liberdade. Liberdade antecipada. E, gente, 20 anos na prisão, quando alguém diz pra você que você vai ser livre, você vai ter a sua vida de volta. Como a Annelise disse, muita gente faria de tudo pra ser solto. Foi o que ele fez, por isso estava contaminado. Acho que eu diria praticamente qualquer coisa por isso. Tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto o advogado não podem de jeito nenhum aí monopolizar a testemunha, fazer com que ela diga tal e tal coisa na hora, tentar aí pôr palavras na boca dela, porque ela tem que dizer a verdade, somente a verdade. Você jura, você não pode dizer mentiras, porque pode acontecer de você processado por falso testemunho no Código Penal, que dão 2 anos. Então, só ele dizendo isso, ele não disse que era mentira, não disse nada, só disse que esse era o acordo. Pode-se entrar também com o processo do próprio Ministério Público só pra ganhar uma causa. Para os dois, sim, pode ter aí um belo processinho. E agora, as seguintes audiências, nas anteriores que tiveram eles, que teve alguma testemunha-chave. Será que foi verdade? Será que... Então, assim, eu tenho que dizer que, novamente, o juiz, a juizada aí, parou a audiência. 3 horas para vocês acharem algo. Vai ter tudo contra a sua cliente, a Elaine. Por isso, foram todos os estagiários, foi todo mundo procurando. No caso, até a Micaela pegou ali os processos para encontrar prisões, para ver quem ligou pro Gabriel depois que foram fazer a visita. Foi uma correria que só. Pra no fim, a querida da Helena ter fugido. Desculpe, mas seu paradeiro é desconhecido. E detalhe, tá? Ela tinha esposo na hora do fato, só que ela percebeu que ela ainda estava apaixonada pelo Gabriel e por isso eles foram aí, seguiram num ônibus disfarçados e não apareceu na audiência. No Brasil, na verdade, o cliente não precisa comparecer para que dê continuidade. Sim, o advogado do Ministério Público tem que estar, por isso não aconteceria nada. Porém, nesse caso, por ela ter comparecido por conta de um fato dela poder ser presa, ela aí escapou, fugiu. Eles podem decidir que ela está tentando sim fugir para não ocorrer aí de ir para prisão. Dado para a prisão imediata de Paula Murphy. Fizeram aí um mandato de prisão, foram atrás. A audiência, infelizmente, aí acabou. Vão ter que julgar depois, quando ela estiver ali. Então eu tenho que dizer, como ela não estava, podia sim, talvez dar continuidade, ver o que aconteceu, dizer que não tem provas suficientes ou que tem, e segue. Se eles quiserem entrar com um recurso, que entrem, mas poderia sim seguir, já que o advogado do Ministério Público estavam ali. Então assim que foi o julgamento, terminou com a Annelise falando com a amante dela. Ele disse que não encontrou nada, que ele estava assim lá, só que na verdade quando ele foi no local, ele descobriu que ele não tinha comparecido à palestra, que ele tinha saído naquele dia, era justamente o dia em que a Lisa faleceu. Ela não decidiu pelo jogador aí, estrelinha, mas sim por uma outra, que é a Rebecca, como eu comentei pra vocês, que é a vizinha do Gibbs. Aí é mais pobre, que não tem como resolver, é a parte menos privilegiada. Ela decidiu por isso, só por causa disso, porque ele conseguiu a convencer, escolher pela Rebecca, ela deu a estátua pra ele. A estátua do dia do caso foi pra ele de novo. Eu acho que o Isa aí é o favorito dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês assistiram, comentem aqui pra mim o que acharam também. Faz muito tempo já, né? Mas eu aqui passando. É isso, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.